Olá, pessoal. Vamos dar início, então, ao nosso conteúdo de hoje, que é referente, então, à epidemiologia e à dependência da nicotina. Vou fazer um caminho com vocês, então, sobre alguns conceitos em relação à dependência, alguns termos que são muito importantes quando a gente trabalha em relação a qualquer substância. Daí nós vamos para a epidemiologia do tabagismo, como que tem se dado o consumo, né, a dependência da nicotina ao longo aí dos tempos aqui no Brasil, e depois vamos nos aprofundar nos conceitos sobre a nicotina. Então, o que ela causa, o que ela provoca, então, e finalizamos com o Programa Nacional de Combate ao Tabagismo que a gente tem aqui no Brasil, que é bastante forte e muito importante de ser trabalhado, e é o foco do nosso estudo de hoje, certo? Tomara que dê certo essa gravação e vamos seguindo, então, aqui. Bom, primeiro, então, vamos trabalhar, né, bem no início. Então, o que é droga? O termo, ele tem origem na palavra que, teoricamente, vinda aí do holandês antigo, que é a palavra drug, que significa folha seca. Então, isso nos remete à importância aí de nós lembrarmos que as substâncias, todos os medicamentos que nós temos até hoje, eles vieram de alguma forma referente aí ao uso de plantas enfim, aquilo que era encontrado na natureza e que, de alguma forma, provocava algum efeito no nosso organismo e, então, se tornou, então, um medicamento. Então, droga, na verdade, que vem aí, que dá origem às drogarias, enfim, é qualquer substância capaz de modificar a função dos organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento. Então, nós temos qualquer medicamento que a gente use, por exemplo, para as doenças crônicas, para retirar uma dor, para diminuir uma febre, alguma coisa, são drogas, certo? Porém, de forma, né, mais informal, coloquial, aqui no Brasil, então na língua portuguesa, nós usamos o termo droga muito relacionado à questão de droga ruim, droga ilícita, droga proibida. E, na verdade, como eu já expliquei para vocês, se eu entendo que drogas são todas as substâncias, seriam todos os medicamentos, todas as substâncias que servem para modificar a função dos organismos, eu preciso, quando eu quero me referir a drogas pesadas, né, vamos dizer assim, eu vou utilizar, então, a partir de agora, o termo substância psicoativa, que a gente usa a sigla SPA, certo? Então, as substâncias psicoativas, dentro do conceito amplo de drogas, são aquelas que a pessoa pode realizar. A autoadministração repetida, que a gente já tem dois conceitos importantes, a autoadministração, então, a gente não, é muito raro, salvo situações aí muito específicas, que eu vou provocar o uso, né, em outra pessoa. Então, a administração da substância psicoativa, ela é auto, eu faço comigo mesmo. Então, eu mesma vou ingerir o álcool, vou fumar o cigarro, vou usar uma maconha e por aí vai, e todas as outras, tá? Então, a autoadministração e o repetido é uma característica muito importante das substâncias psicoativas pelo seu efeito no organismo, que ela aconteça de forma repetida. Raramente vai ser um uso único, né? Então, normalmente ela se torna repetida. E que geralmente resulta em tolerância, abstinência e comportamento compulsivo de consumo, que são os termos que a gente vai trabalhar agora, que são super importantes, são fundamentais para que a gente consiga entender todo esse processo da dependência. Então, elas são classificadas, né, as drogas, em drogas depressoras do sistema nervoso central, que a gente tem, então, o álcool, os inalantes, os opioides, ansiolíticos, então, são drogas que vão provocar, em determinada medida, de acordo com a progressão aí do uso, né, quanto mais eu uso, mais eu vou deprimindo o sistema nervoso central, eu vou reduzindo as funções do sistema nervoso central. Eu tenho, em contrapartida, as drogas estimulantes do sistema nervoso central. E a gente tem especificamente cocaína e todos os seus derivados, as anfetaminas e a própria nicotina, que é o que nós vamos trabalhar aqui, e vai, então, provocar a estimulação
do sistema nervoso central. Então, vai deixar tudo mais animado, excitado, vamos dizer assim. E a gente tem também as drogas perturbadoras do sistema nervoso central. Então, que não se trata de estar deprimindo ou estimulando, aumentando ou diminuindo as funções, mas sim perturbando as funções. Elas vão provocar sinais e sintomas de perturbação, tá? Não vou entrar nisso agora, que não é o nosso foco de hoje. Mas a gente tem, então, entre as drogas perturbadoras, a cannabis, LSD, entre outras, tá? Que podem causar esses efeitos aí no organismo. Quanto aos termos, então, né, que nós temos aí, Fê, os termos que nós utilizamos para caracterizar a questão do uso de substâncias, tá? O primeiro deles, que é muito importante, é a tolerância. Tolerância, gente, ela se trata da necessidade do aumento da quantidade de substância para se atingir o efeito desejado, ou seja, o mesmo efeito que eu tinha quando eu iniciei o uso. Então, as substâncias, elas provocam efeitos no nosso organismo, cada uma tem as suas características aí. Geralmente, são sensações inicialmente de um prazer, de uma alienação, de alguma situação que nos provoque aí essa vontade de repetir o uso. Então, ela causa alguma coisa boa em mim, cada um tem o seu, e que me faz querer repetir o uso. Porém, quando eu vou entrando cada vez mais numa tolerância, significa que eu preciso aumentar o consumo da substância para ter aquele mesmo efeito que eu tinha antes. Então, eu não estou usando mais a substância para ficar mais chapado, vamos usar os termos aí que são comuns no ambiente aí da dependência. Eu estou usando a substância para ter aquele mesmo efeito. Isso, vocês já podem imaginando, né, que vai causando algo muito grave, porque eu vou usando cada vez mais. Porque eu quero ter aquele efeito lá atrás, então eu preciso usar muito para ter aquele efeito que eu tinha inicialmente. Então, isso faz com que o consumo vá aumentando absurdamente, e daí, lógico, todos os malefícios dessa substância também vão sendo aumentados aí de forma progressiva. O outro termo importante aqui para a gente é abstinência. Abstinência é bastante simples, é o que é o significado em português, que é parar de fazer algo. Então, é uma atitude humana de decisão, então, ela é uma decisão própria, eu preciso ter essa decisão, que se caracteriza, então, por abster-se de alguma coisa, como uma bebida, um alimento, ou até mesmo uma necessidade. Então, privar-se de fazer uma determinada ação. Então, abstinência sexual, não ter relações sexuais, vou me abster de algum alimento, às vezes porque me faz mal, por exemplo, a lactose, o glúten, enfim. E no caso, a abstinência das drogas, então é parar de usar aquela substância que eu costumava fazer uso. No caso, como eu falei, a abstinência ela é uma decisão própria. No entanto, em algumas situações, a gente pode ter uma abstinência forçada, como, por exemplo, quando uma pessoa dependente química é internada no hospital por motivos quaisquer. Ela pode ter sofrido um acidente e, enfim, então ela precisa ir para o hospital, passar por um atendimento, às vezes até uma necessidade de uma internação prolongada para uma cirurgia, qualquer coisa assim. Então, a internação faz com que a pessoa pare bruscamente de usar a substância. Inclusive, é um fator de risco até que precisa ficar muito de olho, porque determinadas substâncias têm uma abstinência muito forte, muito perigosa, por exemplo, o álcool, e que precisa ser tratado da maneira adequada para que não ocasione complicações, incluindo a morte, que pode acontecer na abstinência do álcool no uso crônico, na dependência profunda, tá? E o terceiro termo que nós temos aqui é a compulsão, que é, né, o comportamento compulsivo, que nada mais é do que a ação ou efeito de compelir. Eu adoro quando a gente procura no dicionário e o termo que vem, ele é mais complicado do que aquele que a gente estava procurando, né? Então, o que é compelir? Obrigar, forçar. Então, a compulsão, ela é algo forçado, é isso que precisa ficar claro para vocês. A compulsão, ela é obrigada, a pessoa se sente obrigada. Algo interno nela, uma exigência interna, faz com que essa pessoa seja levada a realizar determinado comportamento. Então, para o uso de substâncias, isso é muito claro. A gente tem outras formas de compulsão, compulsão por comida, compulsão por jogos, por sexo, por várias outras que se caracterizam como outros transtornos mentais. Para a dependência,
ela é muito claro isso. Mesmo que eu tenha prejuízos, eu vou repetir esse comportamento porque algo me impele a fazer isso de forma praticamente obrigatória, certo? Então, dentro disso, né, então passamos aí pelo que é droga, a classificação delas, os termos que são importantes para a gente entender, agora os padrões de consumo, tá? Padrões de consumo, então, o primeiro que nós temos, o consumo de baixo risco, né, que a gente pode colocar aqui, ó. Consumo de baixo risco. Ele é o consumo de substâncias em baixas doses e cercado de precauções necessárias à prevenção de acidentes. Preciso lembrar que, assim, na literatura, eu tenho é, diversas classificações de padrões de consumo, até das próprias substâncias psicoativas. Eu estou usando estas que eu entendo que são didaticamente mais fáceis de se entender. E, inclusive, quando você vai trabalhar com pessoas em dependência, também é uma forma mais fácil de você explicar a elas. Então, é um conteúdo fácil, mais fácil de ser entendido no meio acadêmico e também para pessoas leigas. Pelo menos eu acredito dessa forma, e é o que a gente utiliza aqui no Brasil, nos grandes centros que nós temos de tratamento, de drogas, enfim. Então, o consumo de baixo risco é esse: consumir em pequenas doses, esporadicamente e com toda a precaução necessária para a prevenção de acidentes ou qualquer outra complicação. Um ótimo exemplo disso, aquela questão: bom, se eu vou beber, eu não vou dirigir. Né? Então, sabe assim, você dirige, então passa a chave para alguém, aquela pessoa que não bebeu é a pessoa que vai dirigir. Então, isso tudo, um grupo de amigos, uma família, um casal que consiga ter esse controle entre si. Então, isso é totalmente possível. A bebida, ela é uma das substâncias que a gente consegue pensar em consumo de baixo risco. Talvez possamos pensar na cannabis, né, na maconha também, de alguma forma. A pessoa, então, que vai consumir ali, ela consome eventualmente, ela sabe os efeitos que a substância provoca nela. Lógico, eu tenho ressalvas quanto a isso, que de fato pode, eventualmente, você pode ter é, se sentir diferente com aquele consumo, a substância que você está consumindo, ela pode ter mudado o fornecedor, o que vai junto, a gente nunca sabe, né? Como que você pode garantir, a não ser que você tenha o seu consumo próprio, a sua plantação ali, você seja um usuário habitual da cannabis, enfim, mas que de qualquer forma essa pessoa, ela sabe os efeitos que a maconha provoca nela, então ela vai consumir de uma forma que ela não vai ter nenhum prejuízo. Por exemplo, dentro de casa, numa reunião muito tranquila com os amigos, ela não vai dirigir, não vai operar máquinas pesadas, né, como vem lá nas bulas de remédio, eu não vou trabalhar, se o meu trabalho requerer um nível maior de atenção, enfim, tá? Isso é extremamente variável de pessoa para pessoa. No entanto, gente, eu não consigo pensar no consumo de baixo risco para demais substâncias, tá? Eu entendo que, não sou só eu, lógico, né? Nós entendemos, então, que as demais substâncias, elas têm um risco, mesmo que você consuma de uma forma, numa dose baixa, e o quanto você, de fato, está se protegendo de complicações, de acidentes, de violências, enfim, certo? Inclusive do próprio comportamento compulsivo, que vai aparecer, que pode vir a aparecer, certo? De qualquer forma, na classificação a gente tem como padrão de consumo o consumo de baixo risco. Bom, do consumo de baixo risco a gente pode ir para o uso nocivo, também chamado de uso abusivo. Esse uso nocivo, gente, ele até é um consumo ocasional. Eu não preciso ser isso diariamente, semanalmente e tal. Ele pode ser uma vez no ano. Porém, ele é um uso sem controle. Eu não tenho controle da forma como eu estou consumindo essa substância. Então, isso pode levar a problemas muito sérios. Brigas, faltas no trabalho, faltas em compromissos sociais em geral. Então, eu tenho problemas sociais importantes, problemas físicos, inclusive se colocar em risco de acidentes, o próprio mal-estar que aquela substância provoca, inclusive gravíssimos muitas vezes, e também os psicológicos, emocionais e os relacionais, por exemplo, a agressividade, ou até a própria falta de compromisso, a falta de cumprir compromissos também pode levar a problemas emocionais importantes. Então, esse é o uso nocivo. Sabe quando a pessoa, mesmo que ela faça uma vez no ano, ela, vou usar o termo aí que mais coloquial, a pessoa enfiou o pé na jaca e bebeu um monte, depois vomitou, brigou com todo mundo, pegou o carro, quase bateu o carro, enfim. Isso é um uso nocivo,
mesmo que ela tenha feito raramente, que ela faça isso raramente. Qual que é um dado muito importante para a gente diferenciar? Porque a sociedade pode olhar esse comportamento, esse uso, esse momento que a pessoa enfiou o pé na jaca, e assim, as pessoas têm um problema com álcool, ela está dependente do álcool. Não, porque a gente tem um dado importante aqui. Nessa situação do uso nocivo ou abusivo, a gente não tem a síndrome de abstinência. Ou seja, essa pessoa, ela não vai se sentir obrigada, compelida a usar novamente a substância no dia seguinte. Ao contrário, esse uso abusivo que acontece aí ocasionalmente, normalmente a gente tem aquelas frases muito comuns de acontecer. Nunca mais vou beber, nunca mais vou fumar tanto e tal. Porque a pessoa, ela se sente muito mal de fato, fisicamente, né? O organismo se sente muito mal fora todos os outros prejuízos. Briguei com todo mundo, pelo amor de Deus, eu não posso mais beber assim. Então, eu até tenho uma certa tendência a não repetir esse consumo abusivo. Nem sempre isso acontece, ao contrário. É o uso nocivo, como eu coloco aqui embaixo, você repetir esse uso nocivo, quanto mais próximo ele for ficando, é o que pode me levar à dependência, tá? E além, então, outros dois padrões de uso que eu posso ter, que porém já estão dentro do uso nocivo, é a intoxicação aguda ou overdose. A intoxicação aguda é quando o uso da substância abusivo, nocivo, ele é acima dos limites toleráveis pelo organismo. Então, o nosso corpo físico, ele não suporta, ele não tolera aquela quantidade de substância que foi introduzida e isso leva a uma intoxicação. Eu uso muito esse termo para o álcool, sim. Eu uso para medicamentos ou substâncias aí sei lá, enfim, até o energético pode levar a uma intoxicação aguda. Mas eu posso ter o termo até intoxicação aguda, nem tentativas de suicídio ou de autoextermínio, como eu tenho ouvido falar atualmente, usar o termo autoextermínio. Então, são feitas intoxicações, intoxicações exógenas, ou seja, de produtos que vêm de fora. E eu tenho o termo overdose, que é muito semelhante, a gente não está falando de coisas completamente diferentes. Overdose, então, é a falência de um ou mais órgãos decorrente do uso agudo, abusivo de uma substância. Curiosamente, eu não sei dizer para vocês o porquê, já até procurei essa diferenciação e não encontro, a gente usa overdose para algumas substâncias mais específicas, por exemplo, a cocaína, os seus derivados, a morfina, a heroína, que não é comum aqui no Brasil. Então, essas substâncias, nós falamos assim, quando a pessoa usa abusivamente e acima dos limites que o organismo aguenta, chegando a ter uma falência dos órgãos, a gente usa o termo overdose. Mas eu não costumo falar, por exemplo, em overdose de álcool, overdose alcoólica. Né? Então, tem uma questão que ela é muito mais ali do manejo diário de quem trabalha com essa questão das substâncias. Mas o que é importante a gente entender que estes padrões de consumo, eles podem sair, então, de um consumo de baixo risco, mais protegido, mais cercado de precauções, até usos abusivos que chegam a ter um risco de morte por conta de ser extremamente tóxico e intolerável ao organismo. Então, como já disse, esse consumo, quando ele é abusivo, eu posso levar à dependência. E a dependência, então, gente, nada mais é que um consumo compulsivo, como eu já disse, repetido, que busca evitar a abstinência e cuja intensidade traz problemas físicos, sociais e psicológicos bastante importantes, tá? Para eu considerar como dependência, eu preciso ter a presença de compulsão. Então, essa é aquela coisa da pessoa não conseguir ficar sem, então ela vai usando, vai usando, vai usando, como se fosse uma força interna que a obriga a usar. O aumento da tolerância, então por isso a importância da gente definir os termos lá atrás. Então, eu preciso cada vez mais aumentar o uso da substância para eu ter aquele mesmo efeito lá atrás, precisa ter a síndrome de abstinência, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas que aparecem na ausência do uso. Então, retirou a substância, né? Ou seja, parou de usar a substância, começam a aparecer diversos sinais e sintomas que são extremamente desagradáveis para a pessoa e que acabam a levando a consumir novamente. Né? Então, eu vou tentar aliviar esses sinais e sintomas, porque eles são insuportáveis. Então,
eu uso novamente a substância para que eu não tenha a presença desses sinais de abstinência, ou eu volto a usar a substância antes que os sinais de abstinência apareçam, certo? Então, eu busco aliviar a abstinência ou evitar que ela apareça. Então, cada vez mais eu estou usando de forma compulsiva e abusiva. E, por fim, o consumo da substância em detrimento de outras áreas de interesse, como o trabalho, como a família, como compromissos sociais que muitas vezes acontecem, religiosos, enfim, qualquer outro interesse que você tenha na vida, a substância acaba passando na frente e ela se torna, então, mais importante. Nós temos aqui, gente, o ciclo da dependência, que é bem importante da gente entender, né? Tudo aquilo que eu já falei. Então, essa imagem, ela serve para ilustrar isso. Bom, normalmente, o uso inicial, o uso no começo da substância, ele é prazeroso. Ele é aquela coisinha boa que eu busquei em usar a substância, ela está aqui aparecendo. Gente, lógico, é um comportamento humano. Se algo me dá prazer, eu vou querer repetir. A gente, às vezes, muitas vezes, repete até algo que não nos faz bem. Imagina aquilo que eu gostei, aquilo que foi uma experiência positiva. Não só o humano, tá, gente? Os seres vivos, eles têm isso. Né? Os animais têm instintivamente uma necessidade de repetir aquilo que é gostoso, que é prazeroso. Né? Quem tem bichinho de estimação em casa sabe. Se eles adoram passear, então eles vão buscar aquilo o tempo inteiro, vão pedir para você para passear o tempo todo, tá? Então, quando o uso ele é prazeroso, ele normalmente leva a um aumento da frequência. Eu vou querer fazer cada vez mais. Se eu estou aumentando a frequência, o meu organismo começa a acostumar, de forma muito resumida é isso, começa a acostumar com essa substância, então eu tenho um aumento da tolerância. Ou seja, eu preciso aumentar o uso cada vez mais para poder ter aquele mesmo efeito, este mesmo efeito prazeroso aqui. Aumentando o uso, gente, o nosso organismo começa a sentir falta dessa substância, então ele começa a provocar sintomas de abstinência. Então, quando eu não uso a substância, eu tenho sintomas de abstinência. Para eu não ter esses sintomas desagradáveis da abstinência, eu volto a usar. Aqui já está praticamente instalada a dependência, que é então quando a vida começa a girar em torno dessa substância, e o uso agora, gente, ele não é mais prazeroso, ele se torna doloroso. Doloroso não no sentido físico da questão, doloroso no sentido social, emocional e relacional do termo. Então, essa dependência, ela passa a ser muito cruel com a pessoa, com a família, com todas as pessoas envolvidas na dependência química. Porém, a sensação que a pessoa tem ainda é de um prazer, né? Então, e aí que está aquela questão da gente repetir um prazer, algo que nos faz bem, mesmo que não nos faça bem, na verdade, tá? Gente, é a mesma questão, esse ciclo aqui, se a gente for pensar, ele é muito semelhante a outras formas de compulsão ou a outros comportamentos repetidos que nós temos que podem ser muito prejudiciais. Por exemplo, a compulsão alimentar, ela vai permear bastante isso aqui, tirando a tolerância, né, que não é o caso, mas que é até organicamente a necessidade de maior alimento. E em uma questão de relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, eles também vão passar mais ou menos nessa situação aqui, tá bom? Não podemos nos detalhar tanto com isso agora. Isso. Tá. Tô, assim, participações especiais. Então, gente, aqui, né, a, a questão do diagnóstico, né? Diagnóstico médico, como que ele é feito para todas as substâncias. Nós temos critérios da Classificação Internacional de Doenças, da CID-10, e também a gente vai ter a classificação a partir do DSM, que está na versão 5, que é o Manual de Estatística e Diagnóstico dos Transtornos Mentais, que eu vou passar no próximo slide. Pela CID-10, eu preciso ter 3 ou mais dos critérios abaixo aqui no período de 1 ano, tá, gente? A CID, então, ela nos coloca aqui estes 6 critérios.
Vejam, eu não vou ficar detalhando todos para o vídeo não ficar muito longo, mas vocês conseguem pausar e ler um por um. Vou me colocar aqui mais para cima de novo. Vejam que atualmente não se trata mais de pensar em questão de dependência quanto a questão de quantidade. Então, para a gente pensar em dependência de substâncias, ela não está mais relacionada à quantidade. Ah, bebeu mais que uma latinha de cerveja por dia, essa pessoa já é dependente. Então, vejam que esses critérios aqui, eles têm muito mais a ver com uma questão de comportamento mesmo, inclusive a própria dependência, né, caracterizada por esses critérios. Forte desejo, né, ou seja, a compulsão pela substância, dificuldade em controlar o comportamento, a abstinência, a evidência da tolerância, essa necessidade de aumentar o uso, o abandono de prazeres, né, e interesses alternativos à substância e a persistência no uso da substância mesmo com problemas claros, tá? Vejam, gente, que aqui eu não estou dizendo se eu bebo uma latinha ou se eu bebo 1 litro de pinga, né? Eu preciso entender estes critérios antes de pensar em quantidade. Então, a quantidade para a gente atualmente ela é muito menos importante, tá? O DSM, ele traz, além dos critérios para que a gente possa estabelecer aí os padrões, ele traz uma questão de uso leve, moderado ou grave, tá? Então, os critérios, a quantidade de critérios, ela vai nos estabelecer uma dependência leve, uma dependência moderada ou grave. Se eu tiver 2 ou 3 fatores, vai ser uma dependência leve, 4 ou 5, uma dependência moderada, e mais de 6 fatores, 6 ou mais, vai ser uma dependência mais grave. Quais são esses fatores? O DSM ele traz muito mais do que a CID, tá? Ele traz 11 fatores, 11 critérios, perdão, que são muito semelhantes aos da CID, eles só são mais detalhados. Então, tolerância, síndrome de abstinência, desejo persistente, necessidade de consumir a substância em maiores quantidades, muito tempo gasto em atividades necessárias para a obtenção da substância, problemas legais relacionados ao uso, uso recorrente, uso continuado, as atividades sociais importantes, elas são deixadas de lado, abandonadas, o uso da substância mesmo quando há um perigo à integridade física e a manutenção do uso da substância mesmo tendo problemas importantes já instalados. Então, é muito semelhante à CID, o DSM, perdão, só detalha um pouquinho mais esses critérios, e isso pode ser encontrado muito facilmente nos manuais, né, gente? Na CID, na classificação, ou no DSM, que eles são ambos disponíveis aí, é só procurar pelo Google. Bom, então vamos entrar, por fim, aqui, né, pra gente, por fim não, que ainda temos bastante coisa, mas assim, para entrar de fato no tabagismo, né, o que ele as questões aí espera só um pouquinho, apareceu uma mensagem aqui do Zoom para mim. Então, só para a gente entrar na substância que nós vamos falar hoje, entendendo todo esse processo aí da droga, né, da substância psicoativa, como ela acontece, como ela se torna uma dependência, então a gente consegue pensar um pouquinho melhor no tabagismo. Bom, gente, epidemiologia, vamos fazer a nossa análise aqui, que ela é extremamente importante. Logicamente, acho que isso é muito óbvio, só que a gente precisa falar o óbvio. Eu sempre digo isso para vocês, a gente precisa falar o óbvio muitas vezes para poder voltar alguns conceitos e estabelecer outros novos conhecimentos, né? O tabagismo, então, ele é um dos maiores problemas de saúde pública, de ordem mundial. É uma epidemia, né? A gente não tem como não dizer. Ele é a causa de mais de 50 doenças incapacitantes e fatais, e está relacionado a 71% das mortes por câncer de pulmão, 42% das doenças respiratórias e 10% das doenças cardiovasculares. Dados de 2019 aqui do Brasil, 12,8% de fumantes. Então, é um número, vou fazer essa análise com vocês, mas já adianto que a gente tem uma diminuição, né, desse número. Porém, ele ainda é muito alto, porque eu tenho em torno, então, de 20 milhões de pessoas, 20,4 milhões de pessoas que fazem uso do tabaco.
o tabagismo em geral, ele é tão importante que ele provoca, então, com que os órgãos, os nossos órgãos aí de saúde, enfim, eles se movam para fazer programas, forças-tarefas e tais para a diminuição, para o controle, para o combate a estas substâncias. No caso, o álcool também tem isso, enfim. Então, no caso, a OMS, em 2005, ela promove isso aqui que é chamado de Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. E foi o primeiro tratado, então, internacional de saúde pública, que era para driblar os desafios de implantar as medidas para diminuir a demanda e a oferta de produtos de tabaco, certo? Então, o que acontece? A OMS manda isso, ela publica essa convenção quadro com com essa implantação de medidas para combate do tabagismo, e os países vão tentando aderir a essas medidas, vão tentando cumprir como se fosse um acordo que eles tentam cumprir para que a gente tenha aí uma redução, tá? Vocês vão ver que isso, de fato, começa a acontecer, no caso aqui no Brasil. Vou colocar para cá. Para que eu consiga entender o consumo do tabagismo, são realizadas inúmeras pesquisas, não só do tabagismo, tá, gente? A saúde como de uma forma geral, a gente tem inúmeras pesquisas que vão aí controlando esse uso, tá? Nós temos, então, esse GTSS aqui no Brasil, e eu estou colocando essas siglas para vocês, porque no slide seguinte elas vão aparecer. Então, para vocês entenderem o que são essas siglas lá nos dados que vão mostrar. Então, aqui são só aí uma lista, né, dessas pesquisas que são feitas. Eu tenho a vigilância do tabagismo em escolas, eu tenho a Pesquisa Nacional de Saúde, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, a GHPSS aqui no Brasil, que é a pesquisa global de estudantes em saúde, enfim, todas essas outras siglas aqui, tá? E, inclusive, a gente tem até e depois da pandemia, até pesquisas específicas que vão levar a dados, né, identificação de dados referentes ao consumo, no caso aqui, consumo de substâncias, após a pandemia, tá? Que é o inquérito telefone de fatores de risco e proteção para doenças crônicas em tempos de pandemia. Então, entre outras. Partindo dessas pesquisas, a gente tem o seguinte, ó, a prevalência, né, de fumantes de 18 anos ou mais aqui no Brasil. Então, vamos lá, gente. Em 1989, a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição nos identificou um total de 34,8 pessoas, né, por cento aí de fumantes no Brasil. 43% homem, 27% de mulheres. Em 2003, eu já tenho uma queda desses números, uma queda bastante importante, gente. Em termos de saúde, em termos de consumo de tabaco, ela é bastante importante. Então, a gente chega aí, em 2003, a 22,4%. Então, nós temos uma redução, ó, de 1989 até 2008, uma redução de 46% do consumo do tabaco. Isso é muito importante, tá, gente? É muito bom, é muito positivo. E essa redução, ela continua acontecendo, porém agora de uma forma um pouco mais lenta, tá? Então, nós temos uma queda um pouco menor aí na porcentagem de tabagistas, certo? E a gente chega, então, no último dado que nós temos aqui, de 2019, a Pesquisa Nacional em Saúde nos mostra 12,6% de tabagistas no Brasil, 15% de homens, quase 16%, e entre as mulheres, 9,6%. É interessante a gente perceber, gente, que entre os homens, a diminuição do consumo foi muito maior do que entre as mulheres. Por mais que nós tenhamos também tido uma diminuição das mulheres, mas ela é um pouco menor, tá? E lembrando que temos um marco aqui de 2005, que foi a ratificação da Convenção Quadro da OMS, que, de fato, coloca medidas aí muito importantes para essa redução do tabagismo. E aqui, esse dado, vamos deixar clarinho aqui, coloco aqui como importante. Por quê, gente? A análise epidemiológica quando eu faço uma análise epidemiológica de qualquer situação de doença,
eu preciso identificar dados, né? Então, a epidemiologia ela não serve só para dizer quanto acontece. Ela serve para fazer comparativos e, inclusive, para implementar medidas. E somente a partir da epidemiologia que eu consigo implementar ações, medidas, que podem ser mais ou menos eficazes, a gente vai ver aqui, para melhorar aquela situação, aquela condição de saúde que eu estou apresentando de um país, do mundo, enfim. Então, esse quadro aqui, esse gráfico, ele é muito importante. Vamos tentar entender ele aqui. A linha azulzinha seria, então, o consumo dos homens e a vermelha entre as mulheres. Aqui a gente tem a prevalência em porcentagem do tabagismo e aqui uma linha do tempo de acordo com os anos, certo? De 89 e ela termina aqui para a gente até 2009, 2010. Bom, vocês estão vendo claramente que ambas as linhas aqui, elas diminuem, elas estão diminuindo assim progressivamente. De novo, um pouquinho mais lenta, né? Como eu falei para vocês, se a gente for comparar de 89 até mais ou menos 1995, 97, a gente tem uma queda um pouquinho mais acentuada. De novo, vejam que ela é mais acentuada entre os homens do que entre as mulheres. E o que pode estar interferindo, né, acho que com uma relação muito clara de interferência para essa diminuição do cigarro, gente? Em 1990, a gente tem o primeiro imposto específico para o cigarro, tá? Então, o cigarro ele começa a ser taxado a partir daqui. Conforme os anos vão passando, a gente tem, olha, em 1996, imagens de advertência, restrição de publicidade e leis sobre o ambiente livre e aumento do preço do cigarro, pela primeira vez em 96. Variável entre os estados, nem sempre elas são medidas de caráter nacional, tá? Em 1998, nós temos a Lei sobre Acesso de Jovens, então fica proibido a comercialização de cigarro para menores de 18 anos. Em 2000 e 2001, as imagens de advertência elas são mais contundentes, que são aquelas famosas que tem atrás da caixinha do cigarro até hoje, né, do maço de cigarro. E a restrição de publicidade começa a ficar maior ainda, e o tratamento para deixar de fumar, ele vira, de fato, um programa aqui no Brasil. O aumento dos impostos sobre os cigarros, eles continuam acontecendo. Em 2003 nós temos outro, em 2006 mais um, e em 2007 a gente tem uma medida que talvez até por conta de ser a mais recente, né, uma das mais recentes, ela está mais na nossa memória, que são as leis municipais sobre ambiente livre de cigarro, que hoje já pelo menos aqui no Brasil, ela é nacional, e de fato em outros países, principalmente Europa, tudo isso não existe, tá? Elas são, as políticas e as legislações, elas são bem menos rígidas, rigorosas em outros países do que aqui no Brasil. Então, aqui que a gente vê, de fato, aquela proibição de não fumar em locais fechados, incluindo restaurantes, casas noturnas, enfim, que acabou sendo um grande impacto mesmo. Eu tenho comigo que, de fato, isso é realmente